Penso que o George Russell tem uma lista de agradecimentos para fazer depois do GP da Grã-Bretanha, que afinal de contas não era para ele ter conquistado a segunda posição na corrida, depois de tudo que aconteceu. Ele tem que agradecer, por incrível que pareça, a Mercedes, porque aquele furo de pneu que ele teve, que fez com que ele parasse nos pits, provavelmente durante a disputa que ele teve com Max Verstappen em pista, fez com que ele colocasse os pneus médios. E por mais que esses pneus médios estivessem desgastados, ele não precisava parar no box de novo. Eu teria parado, se bem que é o tal negócio. É complicado a gente aqui de casa dizer qualquer coisa, mas eu teria parado, porque afinal de contas, ele sabia que as duas Ferraris trocaram de pneus e que o Hamilton estava com pneus macios, mas é o tal negócio. A gente também não sabe qual era o composto de pneus que havia sobrado para o George Russell. Aí ele tem que agradecer também ao Max Verstappen, que teve aquele problema, mais um problema com a asa da Red Bull. Mais uma vez o Verstappen sai da pista de forma repentina e acho que a Red Bull tem que investigar a sua versão da asa Macarena, porque o lance do copia, mas não faz igual até que aconteceu, porque para quem não sabe, o esquema da asa invertida da Red Bull é diferente do que a Ferrari tem, mas alguma coisa ali não está bem feita na cópia. Quero gravar um vídeo sobre isso também, até mesmo para dar devido destaque para a prova do Isaac Hadjar, que, na minha opinião, foi um dos melhores pilotos da prova lá em Silverstone. E o George Russell, ele tem muito que agradecer ao diretor da prova do GP da Grã-Bretanha. Porque aquela decisão de não retirar o safety car de pista, faltando uma volta para o fim, que resultou naquele final anticlímax com bandeira amarela, tudo aquilo que a Liberty Media não quer acontece na Europa, porque eles detestam, né? Não podemos nos esquecer que os administradores da Fórmula 1 é a galera da Liberty Media. E para quem acompanha os esportes a motor nos Estados Unidos, sabe muito bem que o procedimento nesse caso deveria ser bandeira vermelha. E eu ainda vou gravar um vídeo procurando as explicações oficiais do porquê que o final da prova foi daquele jeito. E no vídeo que eu falei da vitória do Leclerc, eu até invoquei o nome maldito do Michael Masi de novo, porque todos os procedimentos de safety car em final de corrida foram modificados depois de Abu Dhabi 2021, só para não acontecer de novo aquela desgraça que aconteceu. E aí a gente tem, 5 anos depois quase, o mesmo cenário e a pergunta é a mesma: por que não colocam bandeira vermelha no final da corrida? Tão mais fácil, tão mais simples. E nada contra o Leclerc. Eu já disse que o Leclerc merecia vencer a prova de qualquer maneira, porque ele teve um desempenho sensacional. Mas se quer garantir a emoção no final da corrida, se quer evitar essa brochada que é você terminar uma prova com bandeira amarela, por que não coloca uma bandeira vermelha? É tão simples. Porque tem a grade de programação, porque também é problemático para a TV europeia ficar mostrando nada, que a Fórmula 1 teme perder audiência para qualquer outra coisa que está acontecendo ao redor do mundo, ou qualquer outro evento, ou sei lá, uma reprise de novela bíblica da Record. Não acho que essa é desculpa, tá? Não acho que essa é desculpa, mas eles deveriam paralisar a corrida efetivamente para depois deixar com que tenha 2 ou 3 voltas para tudo acontecer. De qualquer forma, o George Russell tem que agradecer ao diretor da prova lá em Silverstone. E agradecer aos céus também, porque afinal de contas o Antonelli teve mais um problema com a Mercedes. Eu antecipei esse cenário, eu antecipei que o Antonelli estava vivendo uma boa fase, ele aproveitou toda a gordura que ele podia para acumular 5 vitórias, os pódios e tudo mais. E a gordura do Antonelli está queimando talvez mais cedo do que ele gostaria. E a prova disso é que ele ficou na pista tentando conquistar o único ponto que estava ao alcance dele. Ele até conseguiu chegar na frente do Franco Colapinto, mas com a punição de 5 segundos por sair diversas vezes da pista, ele acabou perdendo esse único ponto que ele queria acumular. Ponto esse que até pode fazer diferença no final da temporada, mas neste momento ele ainda é líder do campeonato, mas não com uma vantagem tão ampla quanto estava. O que mostra que o George Russell ainda pode seguir sonhando, não só
com essa recuperação de protagonismo dentro da Mercedes, como também com a possibilidade de título mundial. Por que não, né? Se até o Lewis Hamilton está nesse sonho, por que que o nosso menino George Rei da Floresta não pode pensar nisso? Acontece o seguinte: todo o comportamento que o Antonelli demonstrou hoje em pista, eu estou gravando no domingo após a corrida, que ele insistiu, insistiu, insistiu para ficar na pista, e foi basicamente isso que fez com que, de qualquer maneira, ele perdesse esse ponto da última, da 10ª posição, o que eu acho louvável também, porque ele seguiu tentando até o final da prova. Isso mostra que, eventualmente, o Antonelli também pode estar sentindo que o bom momento passou. E a gente precisa observar como será o comportamento do Antonelli a partir de agora. Eu acho muito positiva a postura que ele teve de tentar se manter em pista, mesmo com o carro com problemas. Acho positivo. Desde que não seja perigoso para os outros, eu acho muito positivo. Mas isso também pode demonstrar que ele está começando a sentir a canoa virar, porque pode acontecer. O campeonato é muito longo, a gente não chegou na metade da temporada, a gente tem, sem falar no segundo semestre, que é muito dinâmico, com circuitos dos mais variados tipos, pista de rua, autódromo tradicional, autódromo Helmut Schilke, a prova de Las Vegas, tem muita coisa para acontecer, sem falar nas possibilidades das 2 etapas lá do Oriente Médio que não aconteceram em função dos problemas que ocorrem por lá, aquelas bombas que jogam de forma meio indiscriminada, aquelas 2 provas ainda podem acontecer e elas podem ser fiel da balança para o campeonato desse ano. Mas, olha como são as coisas. Nesse final de semana, tanto o Russell quanto o Antonelli tiveram problemas. E um final de semana que dava pinta de que o Antonelli venceria de novo. Talvez sem o problema do carro, sem o problema que ele teve na parte de suspensão, ou afetando aquela aleta que eles tiraram da lateral do carro, talvez o Antonelli alcançasse o Leclerc e conquistasse a corrida. Seria até o modo normal dessa corrida se conduzir. Mas os 2 pilotos da Mercedes tiveram problemas e o George Russell terminou na 2ª posição. Seja por obra do acaso, seja por obra da sorte, não acho que o Russell tinha competência para estar na 2ª posição, porque ele tomou passão de um monte de gente na corrida, mas ele sai talvez como grande vencedor desse GP da Grã-Bretanha, porque a vida é dinâmica, esse campeonato é dinâmico, a Fórmula 1 de 2026 está mais dinâmica e imprevisível do que as outras temporadas, até mesmo por conta da mudança de regulamento. A Mercedes ainda tem o melhor carro? Tem. Agora, daí a gente dizer e afirmar que ela vai se manter na frente o tempo todo, já começamos a levantar dúvidas. E os 2 pilotos da Mercedes têm esse problema/desafio em comum. A Mercedes tem um teto de evolução, os problemas estão aparecendo, mais um problema que afetou a parte funcional do carro, e as demais equipes estão evoluindo de alguma forma. A gente viu a Ferrari vencendo a 2ª corrida em 3 etapas, a McLaren flertando com o pódio, a Red Bull demonstrando o melhor desempenho, apesar do problema do Verstappen. Então, vamos ver como é que o Toto Wolff e os seus 2 pilotos vão lidar com isso a partir de agora, porque afinal de contas, estava fácil demais, mas agora não está tão fácil. E Russell precisa agradecer às entidades que ele acredita, a qualquer coisa que venha do sobrenatural, porque caramba, depois de desempenho tão meia boca, ele ainda chegar em segundo, é sinal que o mundo não é tão justo assim quanto parece. E é isso. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos. Por favor, pelo menos dê o like nesse vídeo, porque o algoritmo do YouTube não entrega conteúdo de qualquer outro tema que não seja a Copa do Mundo. Eu sei, e eu não faço ideia de qual foi o resultado de Brasil e Noruega. Por isso que eu tô tão de bom humor assim. É isso, eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.